Minha câmera não tá pegando. Boa noite, povo de Deus, boa noite, queridos telespectadores que estão comigo nessa noite, mais uma live que estamos iniciando aqui, tudo para a honra e glória do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui prestes para prestar mais um culto a Deus em uma terça-feira inesquecível, dia 7/7/2020, será mais uma noite marcante na história da humanidade e nas nossas vidas. Deus tem algo especial para a minha vida, Deus tem algo especial para a sua vida também, usando poderosamente aí a vida da nossa missionária Elmar, que estará pregando a palavra de Deus e nos ensinando com as Sagradas Escrituras aquilo que nós teremos de grande valor para essa noite, tá certo? Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que está conosco participando dessa live, e quero te convidar para estar, desde já, compartilhando essa live com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas e para que o Evangelho possa ser propagado por toda essa terra, em nome de Jesus. Tá certo? Então, eu quero convidar você também a ficar conosco do começo ao fim dessa live que teremos aqui. E Deus poderosamente falará aos nossos corações com a sua palavra, usando aí a vida da nossa querida amiga e irmã Elmar, tá certo? Então eu quero, nesse momento, fazer a leitura de um texto bíblico, rapidamente, que diz aqui, Isaías 46:3, escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Ou seja, em outras traduções, eu os tenho cuidado de vocês. Sempre cuidei de vocês, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, e eu os criei, e os carregarei, e os ajudarei, e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da nossa atual situação que nos assombra, né? Essa situação desconfortável, essa pandemia que tem nos assolado. Deus está cuidando de tudo e Ele continua no controle de todas as coisas. A crise que assola o nosso país leva muitas pessoas nesse momento a ficarem desanimadas com o futuro, mas eu quero dizer para você não ficar desanimado,
porque o nosso Deus quer te trazer ânimo nessa noite, Ele quer te dar forças para que você possa continuar a prosseguir, e Ele quer te ajudar, Ele quer continuar cuidando de tudo, cuidando principalmente da sua vida, porque a sua vida, ela é valorosa nas mãos de Deus. Deus cuida de você como cuida de uma pedra preciosa. Você é algo precioso para Deus. Então, por favor, não fique desanimado, não fique desapontado, porque Deus estará contigo. Deus jamais vai te decepcionar. Então, eu quero te dizer o seguinte: o mundo pode estar sofrendo, o mundo pode estar gemendo, mas com suas perdas, prejuízos, mas Deus, nesse momento, Ele quer te dar o norte, Ele quer mostrar para você que Ele é o Deus de esperança, Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de longanimidade, Ele é o Deus de benignidade, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus de paz, e Ele quer cuidar de ti, tá certo? Então, jamais Deus vai te desamparar, jamais Deus vai te abandonar. Deus, Ele, da mesma forma que Ele cuidou do povo de Israel lá atrás, lá no passado, como disse aqui Isaías, Ele continua cuidando da sua igreja, do seu povo, até os dias de hoje, tá certo? Todos os dias parecem ser dias tenebrosos, difíceis, dias nublados, dias escuros nós temos passado, nós temos sido bombardeados diariamente com mensagem negativa, mas nesse momento, eis que o Senhor levanta pessoas como Elmar, levanta pessoas como eu, para te trazer aqui uma palavra de esperança, uma palavra poderosa da parte de Deus, para que você possa renovar a sua força, para que você possa continuar olhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus de toda esperança, o Deus que estará nos dando força nesse momento. Então, não tenha medo. O cenário político, o cenário da saúde, o cenário é cinzento, é turbulento, é problemático, o cenário econômico, tudo isso nos apavora, mas eis que o Senhor nos faz olhar para Ele nesse momento, para que tenhamos esperança somente nele. As vozes que ecoam na terra só conseguem aumentar ainda mais o medo, mas as vozes que ecoam nos nossos ouvidos espirituais são as vozes que vêm lá dos céus, lá do Senhor, lá do trono de Deus, e elas podem nos dar esperança, e elas podem nos dar ânimo, e elas podem nos dar forças para que possamos continuar a prosseguir em nome de Jesus. Tá certo? Ele é o Deus de toda graça, nele há copiosa redenção, dele vem o nosso socorro. Então, por isso, olhe para cima, escute o Espírito Santo de Deus, pois ele quer te trazer boas novas lá do céu, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia e graça, te damos a honra, a glória, o louvor, e te pedimos nesta hora, Senhor, que vá de encontro a cada um, ó Deus, dos telespectadores dessa noite, que estão nos assistindo, ó Deus, tendo a esperança de que irão, ó Deus, ouvir a sua voz e receber o alimento que vem dos céus. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Ó Deus, nos dê forças, nos dê ânimo, nos faça, ó Deus, olhar para Ti nesse momento turbulento e não nos deixe, ó Deus, perder, ó Deus, o foco do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, poderosamente. Levanta mais e mais pessoas como Elmar, como eu que estou aqui, ó Deus, servindo o Senhor, como minha esposa que está aqui servindo o Senhor, para que possamos, ó Deus, propagar o Evangelho e trazendo, ó Deus, a esperança para esse povo desesperançoso nesse momento. Nós queremos a Tua ajuda, queremos o Teu poder e queremos te pedir que nos use nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos glorificar o Teu nome, porque Tu és Deus bom, bem-vindo, e Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ah, Senhor, nós te amamos, nós te glorificamos e nós te exaltamos. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é que nós oramos nesta hora, Pai. Fique conosco, do começo ao fim, alcança pessoas nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por favor, compartilhe aí essa live com outras pessoas. Daqui a pouquinho, nossa querida missionária, irmã Elmar, estará trazendo para nós a palavra de Deus aqui e será uma bênção ouvi-la mais uma vez em nome de Jesus. Quero convidar aqui a minha esposa para estar entoando alguns cânticos para nós iniciarmos de fato essa live, tá certo? Compartilhe, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, faça aí os seus comentários para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá, vamos louvar a Deus com Camila. Boa noite, a paz. Vocês estão ouvindo aí? Vamos entoar um louvor onde diz que consagraremos ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, porque é dele de quem dependemos, né? Nós precisamos do Senhor. Consagre a Ele a sua vida e esse momento também. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De grato louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo. Tu és o meu Deus, Senhor, o meu Criador. Amém. Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, quero convidar, desde já, a nossa missionária querida, nossa amiga, irmã Elmar, que também é psicanalista, estará falando para nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Então, quero convidar aqui a nossa amada irmã para estar nos dando uma palavra abençoada nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Deus abençoe, minha irmã. Amém. Seja bem-vindo. Pai do Senhor Jesus. A paz. A palavra está com a senhora, tá bom? Tá joia, obrigada. Olá, pessoal. Então, estamos aqui para
essa segunda live, Confinados, porém livres. E como eu havia comentado na primeira live, aquela a gente falou sobre adoração, mas a ideia é, nas próximas lives, a começar por hoje, falar sobre algumas questões emocionais, psicoemocionais, e falar um pouquinho a nível terapêutico e um pouquinho à luz da Bíblia, da palavra de Deus. É claro que não temos a pretensão de esgotar esses temas em alguns poucos minutos de uma live. Portanto, não vamos nos aprofundar em cada uma dessas emoções ou alguns sentimentos que nós vamos abordar ao longo das lives. A ideia é só a gente ter noção do que é determinada emoção ou sentimento, e sempre com uma dica de como lidar com isso, e fazendo um paralelo ou buscando na Bíblia algum exemplo, alguma situação em que pode-se ter experimentado, alguém ter experimentado algum tipo de emoção ou sentimento. Como havíamos prometido e divulgado, hoje nós vamos pensar brevemente sobre confinados, porém livres da culpa. Livres da culpa. O que é culpa? Há vários conceitos, há várias abordagens. No sentido do mundo da psicologia, culpa é o sentimento de sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo. Traduzindo, culpa é aquele sentimento de dor, de pesar que sentimos quando reavaliamos, repensamos algumas atitudes, algum comportamento, alguma palavra que dirigimos a alguém e que agora traz sobre nós esse peso. Isto é culpa. Segundo alguns psicólogos, em especial Joseph Burgo, diz que enquanto há vergonha, na minha live de domingo eu falei sobre vergonha e comentei que hoje estaria falando sobre culpa, porque vergonha e culpa andam muito de mãos dadas. Mas vergonha está mais ligada ao eu, à minha pessoa. Já a culpa, o sentimento de culpa está mais relacionado ao outro, a quem eu penso que fiz mal em alguma época da minha vida. E agora me sinto culpada. A culpa geralmente envolve por sentir-se mal por um ato errado, bem específico. Por exemplo, talvez eu me sinta culpada por, na enfermidade da minha mãe, eu não ter dado todo o apoio que ela precisasse. Alguns instantes me vem um certo sentimento de culpa. Será que eu não podia ter feito mais, ser mais prestativa, tê-la poupado mais de sofrimentos, de desconfortos? Se eu deixo isso prevalecer em mim e começo a me punir e fazer cobranças, isto é culpa. É interessante que, terapeuticamente falando, cientificamente falando, nós podemos descobrir algumas origens da culpa. O sentimento de culpa ele pode ter se originado ou se originar, por exemplo, em palavras mal ditas, lançadas de maneiras indevidas a outras pessoas. Quantas vezes, como pais, como mãe, como irmãos, como filhos, como amigos, como ovelhas
numa igreja, falamos coisas que depois nos arrependemos de ter falado. E aí pode ser uma origem de sentimento de culpa. A culpa também pode se originar em escolhas erradas que fizemos no passado. Um passado recente ou um passado bem remoto, na nossa juventude. Às vezes eu fiz escolhas que várias pessoas disseram, não faz, não vai, não compra, não namora, não fica, não pega, né? A galera hoje é ficar, é pegar. E a gente não deu ouvidos. Ou até mesmo a voz de Deus, o Espírito Santo dizendo, não faça isso, ou vá por aqui, não vá por ali. E a gente faz opções erradas. E agora, no presente, que estamos colhendo algumas consequências dessas escolhas erradas, nos sentimos culpados. Principalmente, repito, se nessas escolhas nós envolvemos outras pessoas. A culpa também pode se originar em frustrações, em desencantos, em decepções. A culpa pode se originar em relacionamentos conflituosos. Enfim, existem várias origens para o desencadeamento, ou que pode ser chamado como gatilho, a gente usa muito essa expressão na área da psicologia e da psicanálise, que podem ter gerado, então, esse sentimento de culpa. Eu já gostaria até de já entrar direto então, como que eu me livro da culpa? Só que isso a gente vai guardar para o finalzinho. Algumas dicas de como livrar-se da culpa, do sentimento de culpa. Que já entendemos aqui que o sentimento de culpa é aquele sofrimento, aquele peso que trazemos por causa de comportamentos do passado que nos trouxeram sentimentos ruins ou nos trouxeram a situações reais em que não estamos confortáveis ou não nos sentimos aprovados por nós mesmos, por outras pessoas ou por Deus, para quem crê em Deus. Interessante que o salmista, no Salmo 32, vai dizer assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Quando eu me sinto culpado, é porque eu tenho a ideia de que eu cometi erros. Pela psicanálise, pela teoria freudiana, por exemplo, isso está ligado ao nosso superego. Uma coisa chamada, nós temos o ego, o id e o superego. Como eu disse, são questões muito complexas para a gente esgotar em uma live de alguns minutos. Mas, com certeza, a culpa se origina nessa sensação de autorreprovação. Uma transgressão de valores, um erro que eu cometi. No entanto, o salmista diz que bem-aventurado o homem, o ser humano, cuja transgressão é perdoada. E, às vezes, nós não tomamos posse dessa bênção da palavra de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre culpa, usar dois exemplos bíblicos que vai abordar essa questão da culpa. Duas figuras, duas pessoas, dois discípulos de Jesus. Eu quero ler com você, para você, dois versículos só. Mateus capítulo 26, verso 75, diz assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. O outro versículo que eu quero ler com você é Mateus 27, do 26 a gente pula para o 27, apenas o verso 5, que diz assim: E entrando Judas no templo, atirando as moedas de prata ao chão, retirou-se dali, tomado de remorso, retirou-se dali e foi
enforcar-se. Em outra tradução. E foi e enforcou-se. Vejam, 2 homens, discípulos de Jesus, que agora estão em conflitos pessoais, internos, em crise. Pedro se sente culpado, porque Jesus havia dito a ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, no Evangelho de Mateus, de Lucas e João, não diz quantas vezes o galo ia cantar. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. No Evangelho de Marcos já dá uma especifica. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Jesus já tinha avisado. Então, quando isso aconteceu, que ele negou a 3ª vez, vocês conhecem o texto, até quem não é evangélico conhece. Então, os olhares, né, de Jesus e Pedro se cruzaram, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Judas, quando viu que Jesus realmente iria ser condenado e crucificado, e ele que tinha delatado, dedurado Jesus, se arrependeu com remorso e foi e se enforcou. Sentimentos de culpa que foram externados de formas diferentes. Por quê? Porque em um havia uma culpa que a gente pode ver como sinônimo de responsabilidade, uma culpa responsável. Então, em Pedro, foi um sentimento de culpa, mas uma amargura de alma, um arrependimento, uma decepção com ele mesmo, mas que promoveu um crescimento na sua maturidade. Tanto que mais tarde, quando Jesus ressuscita, Jesus encontra os discípulos e o próprio Pedro pescando. Nesse encontro, há o reencontro, a reconciliação de Jesus com Pedro, ou melhor, de Pedro com Jesus. Quando Jesus diz: amas-me, Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E da mesma maneira, 3 vezes Jesus perguntou. E 3 vezes Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. Então, essa culpa de Pedro era mais um sentimento de arrependimento, por isso a gente diz que é uma culpa saudável, porque ela mexe com a gente e nos faz acordar para as responsabilidades que temos. Fiz escolhas erradas, terei consequências? São frutos. Eu preciso arcar com as minhas responsabilidades. Eu preciso responder pelos meus atos. Mas não é aquela culpa que traz peso, como no caso de Judas, que causou não arrependimento propriamente, mas causou remorso. Causou desespero de alma, ao ponto dele sair e cometer suicídio. E os pregadores e os teólogos chamam a atenção para um detalhe, que Pedro olhou para Jesus, ou esperou a resposta do olhar de Jesus. E Judas foi embora, deu as costas e foi embora. Entre Jesus e Judas não houve o olhar. Entre Pedro e Jesus houve um olhar de comunicação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse sentimento de culpa é próprio do ser humano. Todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, diz a palavra, que Elias. E Elias aí representa o ser humano, a humanidade, o nosso lado humano. Culpa é algo que nos escraviza, que nos tortura. É como se fossem verdugos, torturadores da nossa alma, da nossa mente. É um ladrão, a culpa é uma ladra da alegria, vamos usar essa expressão. E veja que no processo bíblico terapêutico, ou terapêutico bíblico, Pedro se arrepende, se entristece, se envergonha, decepciona-se consigo mesmo, mas Pedro dá uma chance a ele mesmo. No outro dia,
Ele chamou os seus amigos para irem pescar. Vamos trabalhar, a vida que segue. Eu estou triste comigo mesmo, porque eu acho que eu decepcionei o Senhor. Mas vamos ver se a gente continua. Vamos ver o que eu faço. E Judas, não. No processo terapêutico de Judas, ele não deu chance a si mesmo. A culpa, quando ela entra mesmo na nossa mente, nas nossas emoções, ela rouba da gente a chance que a gente pode dar a gente mesmo de fazer concertos com Deus, conosco mesmos, com outras pessoas. Por isso, nesse processo terapêutico bíblico sobre culpa, nos exemplos de hoje, Judas não se permitiu. Pedro deu chances a ele mesmo. Deu tempo ao tempo para ver o que ia acontecer. Pedro admitiu sua responsabilidade. E deu tempo para ele mesmo trabalhar com isso. Quem sabe perdoar a si mesmo e conseguir o perdão de Jesus, como conseguiu. Pedro permitiu-se reconciliar-se com ele mesmo. Reconciliar-se com os outros discípulos, os outros irmãos da época. E reconciliar-se com Deus. Reconciliar-se com o Cristo. Judas não. Porque, repito, aquela culpa de Pedro era no sentido de uma culpa saudável que nos leva ao processo de maturidade, tanto no caso aqui espiritual como emocional, maturidade afetiva, maturidade psicológica, mental. E Pedro pôde ter a chance de mais tarde, inclusive, aquele que chorou amargamente, talvez estivesse até entrando com um pezinho na depressão. Vamos falar sobre depressão em algumas lives. Mais tarde, ele voltou a trabalhar para o reino, ele voltou a ser pescador de almas, lembram disso? Pregava com intrepidez a palavra, e inclusive era tão cheio da unção do poder de Deus que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curava no sentido de ser canal de Deus para ministrar cura. Coisa tremenda. Alguém que tinha chorado amargamente. Vamos fazer uma pausa. Como você se sente hoje nessa questão de culpa, de sentimento de culpa? Você está se autopunindo. Pessoas que até se automutilam. Arrancam o cabelo, mordem, se cortam. Adolescentes fazem muito isso. Você sente esse tipo de culpa, como Judas, que foi tirar a sua própria vida? Ou você até sente alguma culpa, algum pesar, porque sabe que tem algumas responsabilidades, que deveria ter tido mais responsabilidade até em algumas decisões, alguns comportamentos? No entanto, como Pedro, você chora diante do Senhor, sim, você se arrepende, sim, você reavalia seu comportamento, sim, mas você quer dar uma chance, ou tem dado uma chance a você mesmo. Tem permitido que o tempo e que o agir de Deus, o agir de Jesus e do Espírito Santo trabalhem na sua vida, te curem, te libertem desse sentimento de culpa. Quem você é hoje? Pedro ou você é Judas? Pense sobre isso. Alguém já disse que o remorso mata, o arrependimento vivifica. Então, simplificando, em Judas havia remorso. Em Pedro houve arrependimento. Arrependimento profundo. Em Judas, o final foi morte. Suicídio. Em Pedro, o final foi vida. E vida em abundância. Ele foi e frutificou. Deus quer que você, que eu, algum momento, tivermos
alguma sensação de culpa, e essa culpa funcione como arrependimento para confissão de pecados, para quebrantamento diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra. E que não prevaleça em nós um espírito de Judas, onde essa culpa nos escraviza, nos tortura, nos desequilibra, tanto ao ponto de morrermos aos poucos por dentro e perdermos o sentido da vida, ou até mesmo, em casos extremos, fazermos como o próprio Judas, de irmos e tirar a nossa própria vida. Como lidar com a culpa? Algumas dicas, existem muitas outras orientações, inclusive técnicas, científicas e bíblicas, de como lidarmos com a culpa. Mas hoje eu quero deixar só algumas. Não deixe seus pensamentos negativos controlarem suas emoções. A culpa, ela começa acima de tudo aqui, ó, naquele pensamento repetitivo, obsessivo. A gente vai falar algum dia também sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Esses pensamentos não podem nos controlar, porque se eles criam raízes, eles não deixam a gente mudar de comportamento. Eles não podem nos controlar. Nós precisamos mudar as nossas reações. Precisamos reagir de maneira diferente quando o sentimento de culpa, quando as fortalezas da mente, na mente, tentarem manipular em nossa vida de maneira geral. Não deixe seus pensamentos negativos controlarem suas emoções. Aprenda a superar. Como? Separando o que é responsabilidade de culpa. Muitas vezes na minha vida, já cometi muitos erros. E a gente precisa, sabe, eu fui responsável por isso. Eu acho interessante, tem uma frase do Pequeno Príncipe, né, um livro muito conhecido, que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Lógico que aqui é no sentido positivo. Se você cativa a amizade de alguém, o respeito de alguém, e é uma troca, você também é responsável por isso. Mas nós precisamos separar o que é responsabilidade de culpa. Às vezes, num acidente de trânsito, eu fui responsável pelo acidente que aconteceu. Mas não era possível eu evitá-lo. Então, eu vou ser responsabilizado. Mas em alguns acidentes de trânsito, eu fui mais do que responsável por aquele acidente. Que, na verdade, seria irresponsável, né? Eu fui culpado. Bebi, dirigi, atropelei. Isso é culpa. Estou dirigindo, um carro à frente quebra, para eu não bater na traseira dele, eu desvio para algum lugar e foi inevitável, atropelei alguém. Responsabilidade, não culpa. Estão entendendo? Separe responsabilidade de culpa. Não seja tão rígido com você mesmo, consigo mesmo. Muitas vezes, gente, a gente é rígido com os outros, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o namorado, né? E a gente, às vezes, é ainda mais rígido, exigente conosco mesmo. A gente se cobra demais, a autocobrança. Como consequência disso, a autopunição será maior. Então, não seja tão rígido com você mesmo. Fale palavras boas para você. Você fala palavras boas para você? Ou você se olha no espelho ou falando sozinho, dirigindo, limpando a casa. Ah, eu sou muito burra. Por que eu fiz isso? Eu sou uma idiota. Não, para, em nome de Jesus. Olha para você mesmo no espelho
e diga: Elmar, você errou. Mas olha, você é inteligente, você é capaz, você pode pedir a Deus, você pode pedir a alguém para ajudá-la a consertar esse erro. Porque você tem amigos, porque você pode. No mundo espiritual, porque em Deus, em Cristo, você pode. Em nome de Jesus, você pode. Pelo sangue de Jesus, você pode. Fale palavras boas para você. Fiz errado hoje, amanhã eu vou tentar consertar. Se eu não sei como consertar, eu vou esperar que aconteça uma oportunidade, que alguém ou Deus crie uma oportunidade para que esse erro, essa falha possa ser consertada, possa ser restaurada. Se foi um dano que eu causei, se foi a quebra de um relacionamento, que os vínculos possam ser restaurados. Fale palavras boas para você, em nome de Jesus. Se você esquecer tudo o que foi falado nessa live até agora, a gente já está encerrando, não esqueça pelo menos isso, de falar palavras positivas, boas para você. Não é passar a mão na cabeça, no sentido de, tadinho de mim. Não é isso, não. Não é autopiedade, autocomiseração, não. É admitir responsabilidade, sim, mas não deixar essas responsabilidades se transformar em sentimento de culpa que torturam você. Mas fale palavras boas, positivas. Faça isso. Tome isso como um exercício para você. E a última dica, como eu disse, tem muitas, mas para a gente já encerrando, a última dica sobre confinados, porém livres da culpa, procure a ajuda de um profissional. Procure a ajuda de um profissional. Profissional da psicologia, profissional da psicanálise, terapeuta. Procure ajuda, amado. Eu pensei que a irmã Elmar ia dizer na última dica para orar. Com certeza. Aqui, em termos cristãos, a palavra, buscar ajuda na palavra de Deus, orientações, buscar ajuda orando a Deus, entregando a Deus, se derramando diante de Deus. Falamos sobre isso, o arrependimento de Pedro. O chorar de Pedro foi um tipo de oração. Às vezes estamos tão amargurados ou nos sentindo tão culpados que não temos nem condições de orar com palavras, não é? O nosso pranto já é uma oração. Mas essa live aqui, que também tem um foco terapêutico científico, amado, procure ajuda. Muitos cristãos ainda têm muito preconceito. Não vou no psicólogo, não, que é médico de doido. Isso já caiu por terra. Estamos no século XXI. Muitos de nós precisamos de ajuda de profissionais. Profissionais que tenham também um discernimento ou uma orientação dos princípios da palavra. Beleza, tem um monte de profissionais nessas áreas terapêuticas que tem esse viés também dos princípios do cristianismo. Mas não fique sendo resistente. Você está anos e anos sofrendo um sentimento de culpa, sendo torturado todos os dias, morrendo a cada dia um pouquinho, ou deixando de viver o melhor de Deus para você. Liberte-se desse preconceito e procure ajuda de um profissional. Amém? Pode ser? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que nesta noite, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, estamos confinados, ainda estamos num processo de isolamento por causa da pandemia, mas que sejamos livres e livres do sentimento de culpa. Seja Pedro, não seja Judas. Jesus está te olhando agora. Olhe para Jesus agora. Jesus está pronto para falar com você. Fale com ele. Jesus está te perguntando se me ama. Claro, Jesus, claro que eu te amo. Ele vai dizer o propósito dele para a sua vida. Para Pedro foi, vai e apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Para você,
Deus vai te dar outra resposta. Mas Deus dá resposta nos mistérios dele, na sua comunhão com ele ali, em oração, em jejum, enfim, a sua prática cristã, e Deus dá resposta usando pessoas, usando profissionais, usando outros canais. Eu sempre falo nas minhas lives, Deus é Deus, ele que é Deus, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, usando quem ou o que ele quiser. Amém? Que essa palavra possa ficar com você. Confinados, porém livres da culpa. A culpa é um peso. A culpa é uma mordaça. A culpa é um torturador. Mas em nome de Jesus, que eu e você fiquemos livres do sentimento de culpa. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Tome posse do perdão de Deus. Perdoe-se. Libere perdão. E se necessário for, e se possível for, peça perdão àqueles que algum dia você possa ter ofendido e isso tem gerado o sentimento de culpa em você. Que Deus possa nos abençoar. Fique conosco, em nome de Jesus. A minha live de sexta-feira será diferente, mas iguais. Diferentes, mas iguais. Hoje, a gente termina aqui. Eu vou orar com você agora para voltar a palavra para o pastor Felipe Tristão. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse momento terapêutico aqui. Claro, não podendo ser tão profundo por causa do tempo, são questões bem mais complexas, bem mais sérias. Mas nós te agradecemos pela oportunidade de sabermos o que é culpa e lembrarmos que outras pessoas na história da Bíblia Sagrada, na história da humanidade, sofreram com esse sentimento de culpa e aprendermos, ou o Senhor trazer à nossa memória o que nos dá esperança, assim como Pedro, nós podemos também ser curados, libertos, livres desse peso, desse sentimento de culpa. Obrigada porque nossas transgressões já foram perdoadas. Ajuda-nos a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Ajuda-nos a sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Trata-nos por dentro e por fora. Abençoa-nos. Dá-nos a tua mão. Cubra-nos com o teu poder, com as tuas misericórdias e com a unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, sara as feridas, quebra as cadeias e nos faz sorrir de novo, caminhar em vida, deixando para trás todas as coisas que prendem as nossas emoções. Novas criaturas, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oramos assim. Amém. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Que noite maravilhosa que estamos tendo aqui nessa live. É um prazer imenso ter a nossa irmã Elmar nos trazendo essa palavra de grande valor para essa noite. E eu quero comparar a nossa irmã Elmar da seguinte maneira. Existem pessoas que são como canas, em moendas, né, mesmo reduzidas ao bagaço, mas que produzem doçuras. Então, nossa irmã Elmar tem produzido grandes doçuras com suas palavras, com sua forma de ser, com seu jeito de ser, uma mulher abençoada, uma mulher que tem abençoado muitas vidas, que está à disposição do reino de Deus, que está à disposição das pessoas para ajudar, para apoiar. Então, eu quero louvar a Deus pela nossa querida irmã Elmar, que está aí à disposição para servir, para se doar. Então, nós temos aí um número de WhatsApp da nossa igreja. Se porventura você quiser, né, ser atendido por essa psicanalista, por essa irmã, né, que você entre em contato conosco para agendar e a gente vai estar preparando, né,
um momento de terapia com ela, tá certo? Ela que está aí à disposição para servir as pessoas de Porto Real, Resende, Seropédica e outras regiões mais. Ela está aí à disposição. Se você, porventura, não estiver ainda saindo de casa, ela pode te atender também através de uma chamada de vídeo. Mas não deixe de buscar essa ajuda, porque nós temos pessoas preciosas como Ilmar para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo agora. O número de pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, tem crescido a cada dia que passa, por conta dessa situação complicadíssima e triste que estamos vivendo agora. Mas eis que o Senhor levantou pessoas como Elmar também para nos ajudar e nos ajudar a enfrentar essa pandemia com menos dor, tá certo? Então, quero, nesse momento, convidar minha esposa para estar louvando a Deus conosco e daqui a pouquinho estarei dando a bênção a todos vocês para nós encerrarmos essa live em nome de Jesus. Deus abençoe, Camila. Boa noite, irmãos. Perdoa aí no outro louvor. Estou meio enferrujada, né? E faz muito tempo que não estamos na igreja, né? Louvando ao Senhor juntos. Mas estou trabalhando até agora também, porque agora ficou meio difícil, né? Separar o trabalho da casa, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração. É muito gratificante ver uma pessoa como a irmã Elmar se dispondo do seu tempo para nos oferecer aquilo que o Senhor tem falado com ela. Vamos louvar o Senhor, então, irmãos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és o nosso Senhor, a nossa rocha, em quem podemos confiar. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, e nada pode nos abalar, porque estamos firmes na rocha que é o Senhor, né? Nós somos dele, entregamos a nossa vida, consagramos nossa vida a ele, sabemos que nada pode nos tirar da mão dele. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chames, leva-me
fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Que o Senhor possa abençoar a nossa noite, que amanhã possa ser um dia abençoado, um dia próspero, que tudo quanto fizermos possamos ter a permissão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui encerrando mais uma live e para a glória de Deus foi uma bênção. Se você gostou dessa live, compartilhe essa live com outras pessoas. Daqui a pouquinho ela estará disponível lá no canal do YouTube da Igreja Batista Central em Porto Real. Igreja Batista Central em Porto Real, uma igreja que adora o Deus vivo e verdadeiro, uma igreja multiplicadora de discípulos, uma igreja que está à disposição do reino de Deus aqui na terra para servir. Então, por favor, compartilhe essa live com outras pessoas. Não fique guardado somente para você essas palavras. Passe adiante, pois elas vieram do trono de Deus, vieram diretamente do trono de Deus. Tá certo? Então, a nossa Igreja Batista Central em Porto Real ainda está de quarentena, nós ainda estamos confinados em nossas casas, com as nossas atividades, somente online, e daqui a pouquinho estaremos de volta, se assim Deus permitir, e louvamos a Deus por tudo que Deus vem fazendo na história da igreja, nesse momento de pandemia, porque nós temos aprendido a pregar o evangelho também utilizando as mídias sociais, tá certo? Então, a Igreja Batista Central em Porto Real, amanhã, com alguns membros da igreja, estaremos promovendo serenatas gospel, serenata gospel, ali em Porto Real. Isso mesmo, nós estaremos visitando 3 casas por quarta-feira. Cada quarta-feira a gente vai visitar 3 casas de membros familiares da nossa igreja, para que a gente possa louvar com eles ali na rua, pelo lado de fora de suas casas, e também levar para eles uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, tá certo? E nós vamos orar com eles pelo lado de fora. Lembrando que a gente não vai ter nenhum contato físico com ninguém, a gente não vai entrar para beber água, a gente não vai tomar café, nós só iremos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é pregar o evangelho, pelo lado de fora, nas ruas, mantendo a distância, usando máscara de proteção, usando máscara acrílica também, usando álcool em gel também para nos proteger, tá certo? E na quinta-feira nós teremos aqui TBT e BCPR, e você não pode perder, às 20 horas. Sexta-feira tem PGM das mulheres, PGM dos adolescentes, não perca. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no WhatsApp da igreja, pegue aí o link para você participar também do PGM de mulheres. Tem sido uma bênção para a glória de Deus. As nossas ministras, que são líderes do Ministério de Mulheres, têm sido abençoadas
com palavras vindas do trono de Deus e tem edificado muitas vidas, principalmente a das mulheres nas sextas-feiras. E principalmente também a nossa irmã Tatiane, né, a nossa irmã Tatiana, juntamente com seu esposo Juliano, tem nos abençoado muito na condução, na liderança do ministério dos adolescentes ali na igreja, e muitos adolescentes têm sido alcançados pela mensagem do evangelho, que tem sido trazida pela sua serva, que é a nossa irmã Tatiana, em nome de Jesus. Então não perca essa oportunidade. Sábado teremos escola bíblica infantil com a nossa irmã Elizabeth, que também tem sido uma benção. Não perca a oportunidade de você encaminhar o seu filho para estar ali em um determinado momento aprendendo um pouco mais da palavra de Deus através dos ensinamentos da nossa tia Elizabeth, tia Beth, tá certo? Domingo de manhã, escola bíblica dominical, 2 classes funcionando por enquanto no domingo de manhã, uma classe do Ministério de Louvor com o nosso irmão Alexandre e uma classe para toda a igreja comigo. E no domingo à noite, às 19 horas, nós estaremos ao vivo também aqui no Facebook, pregando a palavra de Deus e também louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, a nossa igreja continua em campanha de alimentos para esse mês e para que a gente possa ajudar as famílias carentes nesse momento, em nome de Jesus. Então, conto com a sua ajuda. Se você puder, né, levar a sua doação lá na loja dos nossos irmãos Moisés e Eliane, que fica em frente à loja TIK, ali em Porto Real. Leve essas doações para eles lá, que eles estão armazenando ali na loja deles, e a gente vai estar encaminhando para os necessitados daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos orar. Pai, te damos graças por essa noite tão abençoada que tivemos aqui. Te pedimos que fique conosco no restante dessa noite e nos dê a tua paz, nos dê um descanso, para que possamos amanhã acordar revigorados, restaurados, ó Deus, com vigor, com forças, para enfrentar mais um dia, em nome de Jesus. Assim te pedimos que fique conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês hoje, reunidos nas suas casas, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também estou aí à disposição para atender vocês, servir vocês naquilo que for necessário. Eu não estou fazendo visitas nesse momento, somente visitas urgentes, tá certo? Então, se porventura você estiver com alguma urgência, eu estou aqui à disposição para visitar você e também para te atender lá no gabinete da igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, estamos juntos sempre com o Espírito Santo de Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz, boa noite.